Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu nos trouxe Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma noite, mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui juntos, na mesma fé, no mesmo propósito, buscando a presença do Senhor nosso Deus. Me sinto muito maravilhado em saber que Deus está sempre disposto a abençoar as nossas vidas. Hoje, nessa quinta-feira, uma quinta-feira de bênção, uma quinta-feira de vitória, eu acredito grandemente que os ouvidos de Deus estão inclinados sobre a nossa vida, para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Então, hoje nós estamos diante de uma mensagem que pouco se prega, ou talvez quase nada, as pessoas já não se preocupam, na verdade, em pregar a genuína palavra de Deus. Hoje o que você encontra muito nas redes sociais são as palavras motivacionais, são palavras de incentivo, são palavras de ânimo, mas que muitas das vezes elas não se tornam uma palavra profética da parte de Deus. Eu costumo sempre dizer que nós temos que estar muito atentos com o surgimento de muitos profetas, da mesma forma como foi no passado. Existem três tipos de profecias. Existe a profecia divina, que é a profecia que está na palavra de Deus, é quando Deus fala, é quando Deus cumpre, é quando Deus realiza, é quando Deus quer fazer a sua soberana vontade. Existe a profecia humana, que é o sentimento que nós temos de liberar uma palavra, seja positiva, seja negativa, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Muitos profetas aí já profetizaram portas abertas, janelas abertas, caminhos abertos, que tudo vai dar certo e muitas das vezes dá tudo errado. Aí a decepção chega como um peso nas costas das pessoas e elas acabam então culpando a Deus. Se distanciam da igreja, dos caminhos do Senhor, abandonam a palavra do Senhor, achando que foram enganadas por Deus. Na verdade, foram enganadas por homens. Mas existe também a profecia diabólica, que é aquela que vem para destruir a sua vida, para destruir aquilo que você tem. Vem uma profecia de inveja, de ciúmes, profecias que são realmente provindas do inferno, dos demônios, e elas estão aí
a todo lugar. Pode ser dentro da igreja, fora da igreja, na casa, no trabalho, onde tiver, essa profecia pode alcançar. Mas só vai alcançar pessoas que não têm base na palavra de Deus. Por isso a minha recomendação é que você tenha a palavra de Deus como alimento da sua vida, alimento da sua alma, para que você não seja enganado. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós recebemos a unção do Espírito Santo de Deus, que vem com dons especiais da parte do Espírito Santo, nos revelando, nos ensinando, nos alertando, abrindo nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender exatamente aquilo que Deus quer falar conosco. Nessa noite aqui de oração e palavra, eu quero falar um pouco a respeito de um profeta na Bíblia que ele pregou nu por 3 anos. Quero que você entenda isso. Hoje eu estava conversando com um missionário a respeito desse assunto. Ele ficou um pouco intrigado em relação ao tema. Como é que um profeta vai andar nu por 3 anos nas ruas? Entenda que aquela época, uma pessoa que andasse com a parte superior do seu corpo sem roupas, para eles já se considerava uma pessoa nua. Da mesma forma como uma pessoa que não estivesse usando as suas túnicas, os seus vestidos, aquilo ali representava uma nudez. Então, por essa razão, o profeta que Deus chamou para pregar de uma forma diferente, escute isso, pregar de uma forma diferente para que pudesse chamar a atenção do povo. Você já observou que assim como eu, por exemplo, estou aqui através da rede social, trazendo um momento de palavra, um momento de oração, muitas das vezes nós somos desprezados, ignorados, somos julgados por isso e as pessoas acabam virando as costas. O que Deus vai fazer? Ele vai tomar uma atitude e vai apresentar uma mensagem diferente que vai chamar a atenção das pessoas. Então, esse profeta que a palavra de Deus vai nos apresentar hoje é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. É um profeta que muito usado por Deus, por ter tido uma revelação do trono de Deus, uma revelação de algo que nunca chegou à mente humana, mas chegou à mente desse profeta. Esse profeta chama-se Isaías. É o profeta messiânico, é o profeta que tem o mesmo quantidade de capítulos, que também tem a mesma quantidade dos livros da Bíblia. E é o profeta que muito falou a respeito do nascimento de Jesus. Então, quando nós olhamos lá em Isaías, no capítulo 20, nós vamos ver no versículo 2, Deus dando a ordem para que ele se despisse, para que ele tirasse o pano de saco que estava sobre os seus ombros e ficasse exposto, a sua parte superior exposta. Imagina aí um profeta de Deus andando pela rua sem camisa, andando exposto. Ele seria alvo de estar sendo visto, acusado pelas pessoas. E também mandou tirar as sandálias dos seus pés. Sabe o que isso vai representar na visão teológica, na visão dos costumes judaicos? Isso aqui era uma pessoa que estava passando por um processo de humilhação. Um grande pregador, um grande evangelista, um grande profeta, considerado um dos profetas maiores na Bíblia, ele vai se expor por um período de 3 anos, por determinação de Deus. Será que é necessário que um profeta usado por Deus, ele passe por um caminho de humilhação? Será que é justo que uma pessoa que se dedica a fazer a obra de Deus, a pregar a verdade, tenha que passar realmente por um caminho de humilhação para ensinar, para pregar para pessoas que não estão nem aí para a verdade, estão preocupadas com seu bel prazer, estão preocupados com seu estilo de vida material, estão preocupados se vão vestir bem, se vão calçar bem, se vão comer bem, se vai ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor fazenda, o melhor emprego, o melhor salário? Será que vale a pena um profeta
andar pelas ruas da cidade, pelos shoppings, de uma forma humilhante, para ensinar, para levar a mensagem de Deus a pessoas que simplesmente vão desprezar a palavra? Vai valer a pena? Fica aí a seu critério, a sua resposta, se você quiser colocar aí algum comentário a respeito disso. Mas existe aqui um contexto teológico que vai explicar por que Deus tomou essa decisão, tá? Você vai começar a compreender agora o porquê é que muitos líderes, grandes profetas, grandes pregadores estão passando por situações humilhantes. Por conta de quê? Qual o benefício? O contexto aqui vai explicar. Primeiro, anote, o povo de Israel, a nação de Israel, e quando nós falamos a nação de Israel, nós estamos falando da liderança até ao último soldado, até o último habitante da terra, da nação de Israel. Nós sabemos toda a história. É por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos conhecer toda a história, desde quando saiu de Abraão, de Isaac, de Jacó, e depois veio os 12 filhos de Jacó, foram morar lá no Egito por intermédio de José, cresceram, se transformaram em uma grande multidão. Deus tirou lá do Egito, levou para a terra prometida, os antigos morreram e ficou agora só a nova geração altamente descompromissada com a palavra de Deus. Eles não estavam nem aí se aquelas pessoas que estavam ali eram profetas, se eram homens, se eram mulheres de Deus. Eles queriam saber de viver a sua vida bem e bem distante de Deus. Porque quem despreza a palavra de Deus, despreza também o dono da palavra. Quem vira as costas para a palavra de Deus, também vira as costas para o dono da palavra. Então, olha só, no contexto aqui, que nós vamos aprender é que a nação de Israel como um todo, eles estavam confiando, depositando a sua confiança no Egito, que era uma potência de riqueza e de poderes. Olha só, parece até contraditório uma pessoa que saiu da terra da servidão, da escravidão, agora está se colocando na dependência deles. Imagina você que passou anos e anos sofrendo na mão de uma pessoa e agora você quer voltar simplesmente quer voltar para a dependência da pessoa que te humilhou, da pessoa que te maltratou. Olha só, aqui no contexto também vai dizer que a nação de Israel estava confiando na Etiópia, porque na Etiópia havia também muitas riquezas, muitos poderes. Eles estavam ali então fazendo alianças políticas, e a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, na sua natureza, na sua prepotência, na sua arrogância. Pessoas desprezando a Deus para fazer alianças com pessoas porque elas são bem-sucedidas, fazendo discriminação, acepção de pessoas, despreza os mais fracos e eu vou ficar só com os mais fortes. As pessoas acabam deixando muitas das vezes de servir a Deus para servir aos homens, e ali eles fazendo alianças políticas, se envolvendo com exércitos estrangeiros depois de terem soldados na sua terra. Muitas das vezes você tem ao seu lado pessoas habilitadas e você despreza para se aliançar com outras pessoas de fora, desprezando os que são de dentro. Enquanto eles ignoravam o Deus que mesmo salvou eles. Quando eles faziam isso, eles ignoravam o Deus que libertou eles, que libertou seus pais. Muitas das vezes nós esquecemos o que Deus fez com os nossos antepassados para que hoje nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo. É agora, nesse momento, que o profeta Isaías entra no cenário da história, no capítulo 20, versículo 2, dizendo: tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Isaías poderia não estar compreendendo exatamente o que iria acontecer,
mas Deus estava dando a ele um chamado para cumprir uma missão que ninguém queria cumprir. Qual foi o resultado disso? Primeiro, Isaías fica descalço, uma humilhação, não tem uma sandália, não tem um sapato. Quantas das vezes Isaías passava descalço pelas ruas da cidade e as pessoas zombavam dele dizendo: olha só, fala tanto de Deus, prega tanto de Deus, mas não tem uma sandália nos seus pés. Quantas vezes nós já fomos julgados por isso? Porque não tínhamos um sapato novo, porque não tínhamos uma sandália nova, porque não tínhamos uma roupa nova. Éramos desprezados. Quer ver uma outra situação? Sem o manto. Quando um profeta tirava aquele tecido que estava sobre os seus lombos, aquilo ali representava o manto da sua santidade. E as pessoas zombavam de Isaías, porque pregava a palavra da verdade, mas não tinha sandália nos seus pés e também não tinha um pano de saco que pudesse colocar sobre os seus ombros. Ali, vestido apenas com uma túnica fina, e em alguns trechos a Bíblia vai dizer que ele estava totalmente nu, exposto, humilhado, visível para toda a nação. E isso durou por 3 anos. Não foram 3 dias, não foram 3 semanas e também não foram 3 meses. Aquilo ali não era uma cena de teatro, era uma profecia viva. A gente aprende muito isso aqui na escola bíblica dominical. Os nossos alunos que frequentam a escola bíblica dominical sabem que nós gostamos muito de falar sobre comparações, tipologias, metáforas, né? E a gente vai observar aqui que isso aqui era uma forma didática que Deus estava usando para pegar o povo no ensinamento doutrinário, tá? Isaías, ele não pregou apenas com palavras, tá? Ele vai virar um sermão vivo. Você já viu pessoas pregando a palavra de Deus? Eles levam seus tablets, seus notebooks, levam um caderno com um esboço. Deus estava preparando aqui um sermão vivo. Isaías era o elemento que Deus ia usar para ensinar o povo. E olha só o que ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 20. Deus disse: assim o rei da Síria levará cativos vocês, nação de Israel. Como? Nu, descalços e envergonhados. Olha só, uma nação que já estava bem sucedida, cada um estava na sua casa, todo mundo tinha plantações, todo mundo tinha criações, todo mundo tinha seu trabalho, filhos casados, estava tudo uma bênção, todo mundo relaxado. Hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou pegar a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu só tenho tempo para passear, eu só tenho tempo para me divertir, para curtir a minha vida. A vida é curta, é isso, aquilo outro. Deus não vai descer do céu para pagar minhas dívidas, Deus não vai descer do céu para fazer isso, aquilo outro. É? Vocês estão confiando nas coisas e desprezando Deus? Então olhe agora a situação do profeta, passando vergonha, porque está nu, porque está descoberto, porque está exposto, está sendo humilhado. Sabe o que vai acontecer? O rei da Síria, escute isso, a Síria possuía o exército mais esmagador de toda aquela região. Os soldados do exército da Síria, eles eram implacáveis, não tinham sentimentos. Eles matavam crianças, jovens e até velhos. Ateavam fogo nas casas, destruíam muros, destruíam palácios, impérios. Quando Deus libera essa palavra, escute, eu vou sempre falar a mesma palavra em todas as oportunidades que eu tiver. Sentença, guarde isso, hein? Sentença. Depois que Deus sentencia, é irrevogável. Porque antes da sentença, vem a oportunidade de se arrepender, de mudar, mas a pessoa não quer, o grupinho não quer, o exército não quer, a nação não quer. Então, Deus vai entrar com sentença. Então, o que Isaías
vivia ali naquele momento, estava dizendo que o povo viveria depois. As mesmas pessoas que estavam rindo, zombando do profeta, eles também passariam pelo mesmo caminho da humilhação. A diferença é que o profeta, guarde isso, hein? O profeta está sob os cuidados de Deus. O profeta está sob a orientação de Deus, enquanto que o povo vai estar debaixo de uma sentença. Então o profeta se tornou o aviso vivo do futuro. Isaías não precisava falar nada. Ele não precisava dizer, olha, assim como eu estou vivendo hoje, vocês vão viver amanhã. Olha o que eu estou passando hoje, vocês vão estar passando amanhã. Isso aí seria sensacionalismo do pregador. É o pregador, é o pastor, é o líder, é o profeta que quer chamar a atenção do povo expondo a sua situação. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e por isso, aquilo outro. Não interessa isso mais. Deus já bateu o martelo. Deus já deu a sentença. O povo vai sofrer por causa da liderança. O povo vai pagar o preço por falta de acerto, de arrependimento de toda a liderança. Os reis de Israel se perderam. E o povo foi atrás. Infelizmente, o motivo real da situação que o profeta estava ministrando de uma forma viva era humilhar os orgulhosos. Olha só, o Egito parecia invencível, a Etiópia parecia poderosa, as alianças pareciam seguras, mas olha só, Deus usou a vergonha de Isaías para mostrar uma realidade. É isso que vai acontecer com quem vocês confiaram. Sabe o que é a maior tristeza de alguém que confia em alguém? É quando Deus vai lá e humilha aquela pessoa que você achava que era a única pessoa que poderia te ajudar. Agora você não vai mais ter com quem contar, porque aquela pessoa entrou no corredor da humilhação, da tristeza, da angústia, do desânimo. Agora, imagine aqui a cena. Isaías, um homem respeitado, um homem de renome, um líder espiritual, um intelectual, porque Isaías ele não falava coisa com coisa. Isaías era um homem inteligente, intelectual, conhecedor das palavras, um escritor de poesias proféticas, um conselheiro de reis, né? Agora imagine uma pessoa nesse nível andando nu pelas ruas. As pessoas cochichavam. Ele ficou louco? Por que Deus faria isso? Porque ele está fazendo o papel de tolo. Era exatamente esse ponto. Essa reflexão que o povo estava tendo é que Deus estava dando a luz da inteligência. Diante desse cenário todo, surge aqui a mensagem profética. Quem rejeita o aviso de Deus, escute isso, quem rejeita o aviso de Deus, um dia experimenta a vergonha que ele tentou evitar. Meu irmão, minha irmã, Deus está usando homens e mulheres na nossa atualidade. Deus quer alertar o seu povo por meio da sua palavra, mas o povo não quer, o povo não aceita, o povo ignora. Às vezes a gente manda uma mensagem, a pessoa não lê, a pessoa arquiva, a pessoa exclui, ela bloqueia. A pessoa não está rejeitando a mensagem nossa, ela está rejeitando a mensagem de Deus que o Senhor quer alertar. A nudez de Isaías era um sermão mais forte contra o orgulho político, contra a confiança em homens, contra a arrogância nacional, contra as alianças sem a permissão de Deus e a fé misturada. O princípio espiritual hoje dessa situação aqui é que Deus ainda expõe a nossa confiança falsa. E ele desmonta o orgulho,
a vaidade, a religiosidade, a autossuficiência, a dependência das pessoas, para nos mostrar o quê? Só eu posso livrar. Só eu é que posso agora ajudar. É só eu que posso estender a minha mão e ajudar vocês. E aqui nós temos uma aplicação prática para a nossa vida nos dias de hoje. A nudez de Isaías nos ensina algo que muitos não querem ouvir. O que, pastor? Deus ainda expõe tudo aquilo em que nós confiamos mais do que nele. Talvez você não diga isso, mas no seu coração você sabe de quem você confia mais, de quem você depende mais, de quem você procura mais. Muitas pessoas só procuram Deus na necessidade. Muitas pessoas só procuram Deus quando precisam, mas depois que estão bem, não tem mais tempo para Ele, não tem mais momentos para separar para Ele. Hoje Ele continua despindo planos sem oração, relacionamentos tóxicos, orgulho espiritual, pecados escondidos, dependência de pessoas, ambições que tomaram o lugar de Deus. Deus ainda está pregando contra essas atitudes humanas. As decepções que vêm na nossa vida é porque nós deixamos de confiar em Deus para confiar nos homens. Por quê? Porque a exposição de hoje, ela pode evitar a destruição do amanhã. Então veja, às vezes Deus permite você passar por algo constrangedor, difícil, desconfortável, para te mostrar, isso aí nunca foi segurança sua. Isaías 20 não é sobre um profeta envergonhado, é sobre um Deus que ama tanto o seu povo que usa métodos radicais para salvar. Eu não sei qual é o método radical que Deus tem usado para te livrar, para salvar a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite de oração. Deposite a sua confiança em Deus, pois somente Ele pode te salvar. Somente Ele pode te ajudar. Eu quero convidar você nessa noite a orar debaixo dessa reflexão. Que a nossa oração hoje seja única, reconhecendo que a nossa dependência é unicamente de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Apresentar todas as pessoas que estão conectadas conosco nessa noite. Essa noite de oração. Nós temos aqui a pastora Beth, minha esposa, que já está conosco. A paz do Senhor Jesus. A irmã Elias Melo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão Elionai Tavares, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Vamos estar apresentando as suas vidas, as suas famílias, seus planos, seus projetos, para que o Senhor continue abençoando grandemente. Vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós te damos nesta noite, debaixo da autoridade da Tua palavra, da autoridade do Teu Espírito Santo, da autoridade do Teu nome, Criador do céu e da terra. Neste momento de oração e palavra, nós queremos render graças a Ti, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque por meio da Tua palavra, o Senhor tem nos orientado, nos mostrado o caminho que nós temos que seguir. Nos perdoa por muitas das vezes confiar nos recursos humanos, nos recursos materiais, nas pessoas que muitas das vezes só nos entristecem e tentam nos desanimar. Mas nessa noite nós recebemos a ministração da Tua palavra. Nós reconhecemos que nós dependemos unicamente de Ti para nos salvar, nos livrar e nos fazer prosperar. Nos livra dos nossos inimigos, dos nossos adversários, daqueles que torcem contra nós.
daqueles que viram as costas para nós. Essas pessoas não estão virando as costas para nós, elas estão virando as costas para ti, para a tua palavra, porque a nossa intenção é pregar a palavra da verdade. Abençoa a vida dos nossos irmãos que estão orando conosco nessa noite. Abençoa a vida da pastora Beth, a minha esposa, dando a ela saúde, dando a ela forças, vigor no seu corpo, Senhor, para que ela possa cada dia mais estar forte para viver a vida com alegria, com satisfação na tua presença. Nós oramos pela irmã Eliege Melo. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Abre as portas em todas as áreas em que ela precisa. Entra na sua casa com intervenção divina para abençoar toda a sua família. Nós oramos pelo irmão Elionai Tavares. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, a sua esposa. Abençoa todos aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor possa fazer crescer, prosperar e cada dia mais, Senhor, eles terem satisfação de estarem na tua presença. Assim, meu Deus, todos aqueles que vão receber essa oração por compartilhamento, que eles também possam alcançar a mesma alegria, a mesma vitória que nós recebemos todos os dias na sua vida. Obrigado por mais essa oportunidade de poder estar aqui na oração da meia-noite, apresentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, a mim também, a minha casa, a minha família, a obra das minhas mãos. Abençoa o meu trabalho, abençoa meu ministério, que nós possamos estar cada vez mais, Senhor, envolvidos na tua vontade, no teu querer. Nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, nos dá um sono reparador, um sono da tranquilidade, porque amanhã será um dia de bênção, um dia de vitória, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus, diga eu e a minha família somos bênçãos do Senhor. Receba a paz de Cristo na sua vida, receba a palavra da verdade, porque essa palavra, ela não tem meio termo, ou é ou não é. Deus está disposto a nos fazer prosperar por meio da palavra da verdade. Aqui eu oro por você, você ora por mim e juntos nós somos abençoados. Até sábado, às 23h30, novamente, nós vamos estar aqui orando. Nossos dias agora são terça, quinta e sábado. Mande para nós uma palavra que você tem no seu coração. Mande para a gente o seu pedido de oração, para que a gente possa estar sempre apresentando ao Senhor, para que você seja ricamente abençoado. Fique com Deus, na graça, na paz e na misericórdia do Senhor, e até sábado, no nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe essa oração com pessoas que você sabe que precisa de um milagre.